Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo de número 4, porque a partir dessa sexta-feira a gente vai falar de um tema maravilhoso que é inveja. Repete comigo, inveja. Glória a Deus. Então, durante algumas sextas-feiras, a gente vai falar sobre vencendo a inveja. Vencendo a inveja. Entende uma coisa que eu tenho percebido que muitas pessoas têm atribuído os seus fracassos, as suas derrotas à inveja. Tenho percebido que muitas pessoas têm atribuído basicamente tudo à inveja. E elas começam a falar, pastor, é porque na igreja tem muito invejoso. Pastor, é porque na família tem muita gente invejosa. Pastor, é porque no meu ambiente de trabalho tem muita, mas muita inveja. Então a gente acaba vivendo num círculo sem perceber de inveja. É inveja para cá, é inveja para lá, e a gente fica o quê? Muito focado nisso. É inveja aqui, é inveja ali. E hoje eu coloquei no Google várias coisas sobre inveja, mesmo proposital. Então eu percebi lá no Google que você, para vencer a inveja, segundo alguns, tem a espada de São Jorge, tem um alecrim, tem o sal grosso, tem várias simpatias, tem uma sensitiva, né? Vou clicar aqui, cliquei lá, tem uma sensitiva, fala várias coisas que ela coloca na geladeira contra a inveja, e principalmente decorei a espada de São Jorge, que é uma planta, a espada de São Jorge, porque elas creem que a inveja que vem para a vida dela vai tudo para a planta, porque essa é a ideia, porque a gente fica muito nesse negócio de inveja, mas o que será que a Bíblia vai falar sobre inveja? O que será que a Bíblia ensina pra gente sobre inveja? Então, durante várias sexta-feiras, a gente vai começar a parte 1 aqui, a gente vai ver várias situações na Bíblia, na qual a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre inveja. Será que realmente a inveja, ela pega no nosso corpo? Será que realmente existe a inveja? Como se livrar, pastor, das invejas? É isso que a gente vai ver, porque nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos de Jesus para que a gente possa vencer as invejas. Se eu fosse perguntar aqui, e eu quero contar uma história aqui antes da gente ler a palavra de Deus, esse negócio de inveja que pega no corpo, né? Não sei se você já teve uma experiência dessa, né? Mas há algum tempo atrás, 3 anos atrás, uma pessoa, ela veio aqui na igreja, ela era da igreja durante muito tempo, infelizmente essa pessoa se desviou, e ela foi apertar minha mão, ela deu aqui, ó, a parte do Senhor na minha mão aqui, falou comigo normalmente, depois, para me tocar a bateria, doeu esse dedão aqui, doeu até dizer chega, doía, e quando a gente toca a bateria, a gente tem que fazer esse movimento, mas doía, e eu não estava entendendo nada, porque minha mão estava boa, e no meio do louvor eu senti isso, comecei a repreender, até que saiu tudo em nome de Jesus. Algumas pessoas vão até mesmo sentir essa coisa da inveja, porque ela é verdadeiramente algo real e algo bíblico. E antes da gente ler aqui, a gente precisa entender o que? A inveja, principalmente no Antigo Testamento, ela está ligada à palavra inveja, sabe a quê? A maus olhos. Por isso que essa expressão olho gordo ou mal olhado vem dessa expressão inveja, porque a inveja no Antigo Testamento, na língua do Antigo Testamento, é o mal olhar. É aquela pessoa que tem um mau olhar. Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que olham, ela tem um mau olhar? Esse mau olhar é o que a Bíblia diz que é inveja. Se pegar a palavra inveja no Antigo Testamento, é isso, é o mau olhar. Na língua, ela significa isso. Quando a gente, depois da língua hebraica, no latim, é engraçado que o latim também pega isso, significa não ver. Então, na Bíblia, a inveja é o mau olhar, o mau olhar errado. Quando ela sai da Bíblia e ela vem antes de vir para o português no latim, é não ver. Percebe que a inveja, ela vem do coração e ela impacta os nossos olhos. Por quê? A inveja faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Ou como a própria Bíblia ensina, faz a gente enxergar as coisas com mau olhar, com olho errado. Então na Bíblia é um mau olhar. Na Bíblia, inveja está ligado a um sentimento muito forte de querer o que a pessoa tem, ou querer ser o que a pessoa é. Então na inveja, na Bíblia também mostra isso, de eu querer aquilo que a pessoa tem, ou querer estar no lugar da pessoa. Então a inveja é o quê? Ela é completamente destrutiva. Então agora a gente vai ver aqui hoje, amados, algumas verdades. Eu quero falar de uma verdade hoje para a gente começar sobre vencendo a inveja. Gênesis capítulo de número 4, quem encontrou, diga achei, pastor. Achei,
Então a primeira verdade está aqui, olha só o que Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: mas não aceitou a Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Diga misericórdia. Somente com o nosso foco em Jesus, a gente vai vencer a inveja. Por isso que a primeira verdade bíblica sobre a inveja que a gente precisa entender é que a inveja, a primeira verdade bíblica, a inveja começa no seio familiar. A inveja começa no seio familiar. A primeira verdade bíblica. A gente está em Gênesis capítulo de número 4. Então até Gênesis capítulo de número 3 existia somente Adão e Eva. Eles viviam no paraíso. Só que em Gênesis 3 o que acontece? Entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, entrou todas as desgraças. As desgraças que tem no mundo é por causa do pecado, pastor. Porque acontece isso no mundo? Por causa do pecado. As consequências do pecado, elas são reais. Quando entrou o pecado no mundo, em Gênesis capítulo de número 4, dois irmãos, Caim e Abel, quando eles vão oferecer um sacrifício a Deus, olha só o que acontece, com a sua Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3, passado algum tempo, todo mundo está comigo, amém? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado que Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Isso mostra o que pra gente? Antes de Deus aceitar a minha oferta, a sua oferta, Ele primeiro nos aceita. Isso aqui é muito importante, por isso que Jesus fala, se eu tenho algum problema com meu irmão, eu preciso lá nele pedir perdão e depois ofertar. Antes da oferta, Deus, Ele aceita o ofertante. Então Deus aceita primeiro Abel, mas Caim, a Bíblia diz que a Caim era maligno, então Deus não aceitou a Caim e nem muito menos na sua oferta. Mas quando Caim olhou para o lado e falou assim, Deus aceitou a de Abel, meu irmão, e não a minha, o rosto dele se enfureceu de inveja. Antes de acontecer o primeiro homicídio da Bíblia e do mundo, o primeiro pecado foi que? A inveja. Na verdade o segundo, porque o primeiro pecado foi a incredulidade, foi a inveja de Caim com seu irmão Abel, porque ele pensou, Deus aceita do meu irmão e não aceita a minha oferta. A partir disso, dessa inveja, desse sentimento que ele não conseguiu controlar, o rosto dele foi transtornado, a ponto de que, olha o que a Bíblia diz, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Essa palavra aqui, transtornou, é como se fosse um rosto de um demônio, de um rosto enfurecido. Ou seja, a inveja, ela pode começar como uma obra da carne, como uma consequência do pecado, mas ela pode terminar como algo diabólico. Uma inveja e um sentimento de inveja que não é controlado, que se deixa no nosso coração, pode se tornar diabólico. Sabe por quê? Porque a inveja não é algo natural, a inveja pode ser diabólica e nós precisamos tomar cuidado com isso. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Olha para o seu irmão, diga, meu irmão, cuidado com a inveja, porque ela é diabólica. Caim, ele teve tanta inveja que o rosto nele se transtornou. Agora acompanha junto comigo, versículo de número 8. Olha o que aconteceu. E disse, porém, Caim ao seu irmão, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Entenda uma coisa, a inveja, ela mata. A primeira citação de inveja na Bíblia foi no seio familiar. A inveja mata, a inveja é destrutiva. Entende uma coisa hoje, se a Bíblia coloca a primeira menção de inveja na família, hoje Deus vai nos libertar disso. Sabe como? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus familiares vai ter inveja. Não importa, eu não aceito isso.
Ah, pastor, não aceito. Na minha família, todo mundo tinha que me amar. Se eu te dizer o mundo real, o mundo ideal era o quê? A nossa família, os nossos familiares, ninguém tem inveja porque saiu do mesmo sangue. Mas no mundo real, no mundo onde tem o pecado, os nossos familiares terão inveja de mim e de você. E se a gente não aceitar isso, a gente vai começar a culpar a Deus. A Deus, porque minha família tem inveja? Mas olha só aqui, dentro do seio familiar teve o quê? Inveja. Um irmão matou literalmente o outro por inveja. Infelizmente isso vai acontecer na nossa família. Querendo, pastor, eu não quero isso na minha vida. Esse é o mundo real, onde o pecado predomina. Dentro da família vai ter inveja. E se a gente não aceitar isso, a gente vai ficar a vida toda: ah, na minha família tem inveja. Ah, porque na minha casa tem inveja. Porque nos meus familiares tem inveja. Por causa do pecado. Na primeira família do mundo teve inveja. Então, infelizmente, na minha família, na sua família vai ter inveja. Você crê nisso? Diga amém. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, fica tranquilo, na sua família vai ter muito invejoso. Se a gente não se libertar disso, eu creio que hoje Deus quer nos libertar disso. Sabe por que? Senão a gente vem para a igreja e fica falando: ah, meu Deus do céu, na minha família tem inveja, tem inveja. Ah, Deus, por que tem inveja? Sabe por que tem inveja? Sempre vai ter inveja na família. Entende uma coisa? Irmãos vão ter: pastor, meu irmão não era para ter inveja de mim. Vai ter inveja por causa do pecado. Na primeira família do mundo, que é a família de Adão e Eva, teve inveja. Então a nossa família não vai ser diferente. E a inveja, ela é o quê? Ela é destrutiva. Aí mesmo em Gênesis capítulo de número 30. Aleluia, você está recebendo essa palavra nessa noite? Diga amém. Amém. Gênesis capítulo de número 30. Olha o que diz aqui. Gênesis capítulo de número 30. Novamente, seio familiar. Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 1. Aleluia. Gênesis capítulo de número 30. Glória a Deus, versículo de número 1, Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Quando Raquel viu que não dava filha a Jacó, olha o que ela teve, o sentimento, teve inveja da sua irmã, por isso disse a Jacó: dai-me filho, ou eu morrerei. Novamente, aonde? Seio familiar. Novamente, irmão. A irmã olhou e falou assim: a minha irmã pode ter filho, eu não posso ter filho, não. Eu vou ter o quê? Inveja dela. Eu vou querer o que ela tem. Eu quero fazer o que ela faz. Eu não posso gerar, mas ela pode, então eu vou ter o quê? Inveja. Novamente, inveja onde? No seio familiar. Ou a gente sai do ponto de ser vítima dentro da nossa família, entende? Na minha família vai ter inveja, na minha família vai ter inveja, e eu não vou ficar preocupado com isso, eu não vou remeter a minha vida só: ai meu Deus, minha família tem inveja, tem inveja, tem inveja, tem inveja. Não, a gente tem que começar a encarar, e hoje Deus nos trouxe aqui para isso, para a gente encarar os invejosos da nossa família, ou nossa família dizer: não, eu tenho um Deus muito maior do que qualquer inveja, ainda que a minha família tenha inveja de mim, mas o meu Deus é muito maior. Olha só agora Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 11. Novamente no seio familiar, olha o que acontece. Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 11. Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 11. Gênesis 37, 11, você encontrou? Amém? Assim seus irmãos, está falando de José, assim seus irmãos tiveram ciúme dele. Ciúme aqui é inveja. Ciúme e inveja às vezes são sinônimos na Bíblia. Ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Ou seja, mais de 10 irmãos tiveram inveja de quem? De José. Novamente, aonde está a inveja? No seio familiar. Novamente a inveja está onde? No seio familiar. O pai prestava atenção e dava mais presente para um filho, José. Então todo irmão olha: não pode ser. A gente começou a ter inveja dele. E o pior, nessa história que a gente conhece, olha aqui o que está aí, no mesmo capítulo de número 37, versículo de número 18. Aleluia. Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 18. Olha o que diz: mas eles os viram de longe, e antes que chegasse, planejaram o quê? Matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros: e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços?
e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo de número 28, para adiantar. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos José tiraram do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para onde? Para o Egito. Vários irmãos venderam, irmão de sangue, não irmão de falar, irmão de sangue, pegou o seu próprio irmão e vendeu como uma mercadoria qualquer. Por causa de quê? Por causa da inveja. Por causa novamente do quê? Por causa da inveja. Então a inveja, ela vai estar no seio familiar, e principalmente por causa de dinheiro. Pastor, minha família tem inveja de mim, é por causa de dinheiro, pode ter certeza disso. O dinheiro, ele faz um ter inveja do outro. Não, o irmão que tem mais dinheiro, não, mas não, se meu irmão tem mais dinheiro, então eu tenho inveja porque ele tem uma condição melhor. Então percebe uma coisa aqui, no seio familiar vai sempre ter invejosos e inveja. Então pastor, o que eu vou fazer? A gente não vai focar nos invejosos, mas a gente vai focar na força que Deus nos deu. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Ainda que nos meus familiares, na minha família tem inveja, o meu Deus é muito maior do que qualquer invejoso. O meu Deus é muito maior do que qualquer mal olhado. O nosso Deus é muito maior do que qualquer inveja, porque o sangue de Jesus é o que nos protege de todo mal, amados. Se José foi vendido por inveja, talvez algumas pessoas podem estar aqui dizendo: pastor, eu também sofri como José. Os meus familiares me maltrataram, os meus familiares sentem inveja de mim até hoje, mas eu creio que Deus te trouxe aqui para tirar esse sentimento do teu coração, porque ainda que os seus irmãos ou familiares tentaram te vender, tentaram falar mal de você, Deus está aqui hoje para te sarar. Deus sarou José e Deus vai nos sarar hoje em nome de Jesus. Deus sarou José e Deus vai nos sarar em nome de Jesus, porque nenhuma inveja, nenhum sentimento, nenhum demônio pode paralisar o que Deus tem para nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Levante sua mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que nenhuma inveja e nada pode me impedir. Se a primeira verdade de hoje é que a nossa família vai ter muita inveja, eu quero fechar com hoje, com uma segunda verdade sobre inveja. Nós não podemos ser invejosos. Às vezes a gente foca muito. Não, pastor, tem muita inveja para cima da minha vida. Pastor, eu estou cheio da inveja. Mas a gente também não pode ser. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Salmos capítulo de número 37, versículo de número 1. Salmos 37, versículo de número 1, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmos 37, 1, aleluia. Salmos capítulo de número 37, versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus diz pra gente aqui, ó. Salmos 37, 1, você encontrou, amém? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, e não tenha inveja daqueles que ainda não conhecem a Jesus, não tenha inveja daqueles que ainda não são da igreja, não tenham o que? Inveja. Eu e você, nós somos nova criatura, então na nova criatura que nós somos, a inveja não pode predominar no nosso coração. Ah, pastor, mas às vezes eu sinto uma invejinha, porque tem uma pessoa que tem muito dinheiro. Não, nós somos nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, então a inveja não pode fazer parte do nosso coração. Deixa a inveja para aqueles que não conhecem a Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu tenho inveja dos outros, eu não presto atenção naquilo que Deus pode dar para a minha vida. Cada vez mais que eu invejo o João, a Maria, eu esqueço, eu tenho um Deus que pode me dar muito mais do que o João, a Maria, o Joaquim, o Antônio. O meu Deus é muito maior do que isso. Não seja invejoso. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não seja invejoso. Nós não podemos ser invejosos. Sabe por quê? Olha o que Gálatas 5:16 diz para a gente. Olha o que Gálatas 5:16 diz para a gente. Aleluia. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Não podemos ser invejosos. A inveja não pode fazer parte das nossas vidas. Em nome de Jesus, aleluia. Gálatas 5:16, amém? Eu vou começar, 16 não, vou começar logo do versículo 19. Gálatas 5:19, vou ler aqui para adiantar.
Ora, as obras da carne são manifestas do quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo e facções. O 20 que é fato pra gente: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme aqui novamente é inveja, ira, egoísmo, dissensões e facções. Agora olha o versículo 21: inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, eu os advirto como antes os já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão aonde? O reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o mesmo reino que não vai aquele que é idólatra, aquele que tem imoralidade sexual, é o mesmo reino que não vai aquele que tem inveja no seu coração. O que Paulo está ensinando aqui para a gente, para essa igreja, é que se a inveja fizer parte do meu coração, porque a inveja é uma obra da carne, de uma coisa, eu e você, nós somos tendenciosos a ter inveja dos outros. Pastor, todo mundo aqui é assim. E se a nossa carne estiver aflorada, a gente vai olhar, eu estou com inveja, sem perceber, eu estou com inveja. Quer ver uma inveja assim que a gente não percebe? Quando uma pessoa vem aqui contar o testemunho, a gente já pensa, mas ela, não eu. Ela ganhou, mas eu não ganhei. O que ela fez? Ela é nova na igreja e Deus já abençoou, mas é a mim que estou há 10 anos, não recebi nada de Deus. Olha a inveja reinando no nosso coração sem perceber, porque a inveja, ela é uma obra da carne, e qualquer obra da carne a gente não entra no céu. O mesmo céu que não vai entrar aquele que tem embriaguez, aquele que tem imoralidade sexual, é o mesmo céu que não vai entrar invejosos. Então, em nome de Jesus, hoje a inveja precisa sair do nosso coração. Quem é crente em Jesus e uma nova criatura não tem inveja, e vence a inveja todos os dias. Eu quero ler o último versículo com você para a gente orar. 1 Pedro 2:1. Pastor, é difícil, pastor. Eu tenho inveja, eu vejo as pessoas, elas estão ricas, elas estão bem, eu não estou, pastor. O que eu faço? Olha aqui, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia manda a gente fazer. Isso aqui é maravilhoso, esse versículo. 1 Pedro 2:1. Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1, acompanha junto comigo, diz assim: portanto, ou seja, não é Deus que vai fazer isso, é para nós, igreja do Senhor, portanto, se livre-se de quê? De toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de todo o quê? Inveja, e toda espécie de maledicência. Portanto, livre-se. Quem vai fazer isso é o pastor Diego? Não. Quem vai fazer isso é o anjo? Não. Quem vai fazer isso é Deus? Não, é nós. Eu e você, nós precisamos se livrar do quê? De toda inveja, de toda maledicência, ou seja, de toda murmuração. Nós precisamos nos livrar da inveja, porque a inveja nos prejudica. A gente fica pensando, pastor, tem muita inveja, na igreja tem muito invejoso, mas a gente esquece, o nosso coração sem perceber está cheio de inveja, e a inveja não faz parte da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. A inveja não faz parte. Pastor, o outro foi abençoado, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pastor, o outro tem, eu não tenho, mas você vai ter em nome de Jesus. Pastor, mas na minha família as pessoas têm inveja, eu também vou ter. Não. Quem é nova criatura em Cristo Jesus não é invejoso. Quem é nova criatura em Cristo Jesus tem amor no coração. Por isso que a Bíblia nos ensina, sabe o quê? Alegre-se com aqueles que estão alegres, chore com aqueles que estão chorando. Então, se você foi abençoado, eu vou me alegrar com você. Se você está chorando, eu vou chorar com você, porque no final, todos nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Hoje, Deus quer nos tirar toda inveja. Arranque essa inveja do teu coração em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, amados? Então se levante no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então as duas verdades da inveja hoje vai ter inveja no seio familiar, e a gente precisa arrancar a inveja. Eu quero orar pela sua vida hoje, porque talvez você se culpou e ficou culpando a Deus. Meu Deus, na minha família tem muita inveja, o que eu vou fazer, pastor? É muito invejoso. Sabe o que você vai fazer? Não, nenhuma inveja é maior do que o meu Deus. Nenhum invejoso é maior do que meu Deus. Pastor, mas meu tio tem um olho que é gordo demais. Não importa se o olho dele é gordo. Sabe por quê? O nosso Deus é muito maior do que qualquer olho gordo. Você crê nisso? Repete comigo: meu Deus é muito maior do que qualquer olho gordo. E se hoje você entrou aqui, pastor, a minha família teve tanta inveja de mim, que fez como José, em nome de Jesus, hoje Deus vai te tratar isso, porque você não vai carregar mais isso no teu coração.